Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Diz assim Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Jesus, ao ser convidado por um dos fariseus para jantar, foi à casa dele e reclinou-se à mesa. E ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos pés do mestre. E chorava, e chorando muito, começou a molhar os pés de Jesus com as suas lágrimas. E depois enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. E depois beijou os pés de Jesus e ungiu com o perfume que havia trazido. Quando viu que estava sendo feito por aquela mulher pecadora, o fariseu, dono da casa, o anfitrião, aquele que havia convidado Jesus, disse a si mesmo: se este homem, apontando para Jesus, se este homem fosse profeta, ele saberia quem é a mulher que nele está tocando e que tipo de mulher ela é, ou seja, uma pecadora. Então Jesus disse àquele fariseu: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. E o fariseu chamado Simão disse: pode falar, mestre. E Jesus começou a contar para aquele fariseu o seguinte: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro lhe devia 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso o Senhor perdoou a dívida a ambos, ou seja, perdoou tanto aquele que devia 500, como perdoou aquele que devia 50. A pergunta que eu faço a você, Simão, é a seguinte: qual deles ou qual dos devedores amará o Senhor mais? Simão respondeu dizendo: suponho, mestre, que aquele a quem foi perdoada a dívida maior amará mais. E Jesus disse: julgaste bem, Simão. Em seguida virou-se para aquela mulher pecadora que estava aos seus pés e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Ah, Simão, eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Esta mulher, embora seja pecadora, molha os meus pés com as suas lágrimas e enxuga os meus pés com os seus cabelos. Simão, eu entrei na sua casa e você não me saudou com um beijo ou com ósculo santo, mas esta mulher pecadora, desde que eu aqui entrei, ela não para de beijar os meus pés. Simão, quando eu entrei na sua casa, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta mulher não para de derramar o perfume nos meus pés. Portanto, Simão, eu lhe digo, os muitos pecados desta mulher lhe foram perdoados, aleluia, porque ela amou mais. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Após dizer isso a Simão, Jesus virou-se para aquela mulher e disse-lhe: mulher, os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados, outros fariseus, escribas, mestres da lei ou doutores da lei, começaram a perguntar um ao outro: quem é este que até perdoa pecados? Jesus olhou para a mulher e disse mais: vai em paz, porque a sua fé lhe salvou. Aleluia. O evangelho de Lucas é um evangelho que merece algumas considerações. O autor desse evangelho é um homem, um médico chamado Lucas. Lucas, ele foi companheiro do apóstolo Paulo em sua viagem missionária. Aliás, eu queria que você pudesse perceber que se torna muito fácil ver que Lucas era um homem culto e um homem altamente perspicaz. Lucas era um homem que tinha uma cultura elevada. Basta olhar pela forma como ele escreve os evangelhos, ou o evangelho. Dentre os 4 evangelhos que a Bíblia traz, Mateus, Marcos, Lucas e João,
Me parece que esse evangelho escrito por Lucas é o mais minucioso, apesar de Lucas ser um médico e não ter sido um discípulo de Jesus. Este evangelho, meus irmãos, é considerado como o evangelho dos desprezados. Interessante, quando a gente vai para o capítulo 15, Lucas traz o capítulo dos achados e perdidos. Ele começa falando acerca da moeda que se perde, depois ele fala acerca da ovelha que se perde, depois ele fala acerca do filho que se perde. Lucas é considerado como aquele que escreve um evangelho voltado para os desprezados. E essa cena que nós lemos fala acerca de uma mulher desprezada, uma mulher menosprezada. A cena, na minha opinião, é uma das mais belas de todos os evangelhos, porque é uma cena que retrata o encontro dessa mulher com o poder sobrenatural de Jesus. Para você entender o contexto, Jesus está sendo convidado por um homem chamado Simão. A Bíblia diz que Simão era fariseu, e esse homem fariseu convida Jesus para participar de uma refeição em sua casa. Jesus entra na casa de Simão, se assenta. Diz o texto que juntamente com Jesus e Simão existiam outras pessoas que ocupavam o topo da pirâmide, pessoas importantes, pessoas que possuíam status quo na sociedade, líderes religiosos, doutores da lei, membros do Sinédrio, pessoas que conheciam o Velho Testamento como ninguém, escribas, fariseus. Jesus está juntamente com essas pessoas participando de uma refeição na casa de Simão, e de repente, sorrateiramente, a Bíblia diz que uma mulher entra e rouba a cena daquela refeição. Eu não sei se você conhece ou sabe o que caracteriza um homem como fariseu. Ser considerado como fariseu é alguém especializado na lei, alguém que sabia tudo que a lei dizia, alguém legalista, alguém que cumpria irrestritamente em obediência à lei. Esses que aqui estão sabiam o Velho Testamento. Esses que aqui estão conheciam as profecias que haviam sido ditas pelos profetas acerca daquele que viria como Messias de Deus para resgatar a humanidade. Eles conheciam o Velho Testamento. E é justamente no meio dessas pessoas que Jesus está participando de uma refeição. Aquela mulher, sorrateiramente, invade aquele ambiente ocupado por autoridades, e ela não se contém. Ela vai ao encontro de Jesus, ela não se hesita de entrar naquele ambiente. O ímpeto dessa mulher em ir ao encontro de Jesus é admirável. Por quê, pastor? Porque num tempo em que a mulher não tinha direito à expressão pública, num tempo em que a mulher não tinha direito de se expor, ou de exercer a sua capacidade de opinião, nesse tempo em que a mulher era tão chicoteada, nesse tempo que a mulher era tão desprezada, essa mulher não hesita, ela vence essa barreira, e ela vai ao encontro de Jesus, mesmo Jesus estando na casa de um fariseu. Eu quero fazer 3 apontamentos para irmos para casa. Os irmãos estão vivos? Digam amém. Ok, então vamos começar a vibrar. Primeira coisa que o texto nos ensina: o meu e o teu passado não tem poder de nos impedir de ir ao encontro de Jesus. Diga amém. Você precisa aprender isso. Não existe ninguém tão sujo que não possa ser limpo, como não existe ninguém tão limpo que não possa ser sujo. Eu queria que você nessa hora aprendesse que essa terceira igreja batista é uma igreja composta de pessoas desprovidas. Desprovida de capacidade absoluta de exercer santidade. O que é isso? Nós temos tantos erros quanto você. Tem pessoas que têm uma concepção errada acerca da igreja. Acham que ir para a igreja é fazer parte de um grupo nota 10, gente corada. É por isso que talvez você anda frustrado na vida. Porque você associa a igreja a pessoa totalmente íntegra, desprovida de falha. E aí, de repente, você se depara com um vizinho seu que diz que é da igreja e tem um testemunho, um comportamento esquisito. Aí você diz, olha assim, se ser igreja é isso, eu não quero igreja para mim. Eu queria consertar esse equívoco para você. Ser igreja não é ser isso. O problema é que nós não temos controle
sobre a igreja. Existem pessoas que fazem parte da igreja, mas que não são igreja. Aliás, existem pessoas que têm até o nome no hall de membros de uma igreja, mas que nunca se tornaram igreja. Porque para ser igreja do Senhor Jesus, não basta se filiar à igreja, você pode se filiar a qualquer outra organização. Igreja não é uma sociedade em que basta colocar o seu nome e contribuir financeiramente e você tem direitos. Na igreja não é assim. Porque a igreja é muito mais do que isso. Para ser igreja não basta participar de uma celebração no domingo à noite. Para ser igreja não basta pegar esse livro, chamado por muitos de Bíblia, e colocar embaixo do braço e se identificar como cristão. Não. Para ser igreja é necessário ter um compromisso profundo com o Senhor da igreja. Portanto, você pode se sentir muito bem entre nós. Porque se você traz na sua bagagem pecados ruins, grotescos, dantescos, terríveis, e se você pensa que esses pecados podem impedir você de se encontrar com Jesus, alegre o seu coração. Porque por pior que seja o seu pecado, ele não é maior do que a graça que Jesus deseja manifestar sobre você nessa noite. A graça de Jesus te alcança, apesar dos pecados que você carrega, apesar das marcas que você tem. Agora tem o seguinte: para fazer como essa mulher fez, você precisa ter algumas características. O texto diz que aquela mulher entrou no lugar impróprio para ela. Eu não sei se você já parou para analisar isso, mas a única informação que o texto traz dessa mulher é que aquela mulher era uma mulher pecadora. Você sabe o nome dela? Sim ou não? Nem eu. O texto não diz o seu nome, o texto não diz a sua identidade, o texto não diz a sua idade, o texto não traz informações pessoais. A única coisa que o texto diz é que ela era daquela cidade e era chamada como mulher pecadora. Essa expressão pecadora aqui no texto era uma expressão utilizada pelos judeus com desdém e também uma expressão utilizada para pessoas desprezíveis. Por isso que alguns dizem que essa mulher era prostituta, porque esse adjetivo pecadora que aparece no texto também pode ser traduzido como uma mulher prostituta, uma meretriz. Agora você imagina uma mulher prostituta, além de ser mulher, prostituta, entrando na casa de um fariseu e tocando em Jesus. Que coisa terrível. Não tenha dúvida, ela poderia ser morta naquele exato momento, ser apedrejada. Mas ela tem umas características que a gente precisa aprender. Por isso que eu iniciei esse ponto dizendo que não existe ninguém tão sujo que não possa ser limpo. Aliás, a Bíblia diz assim: você que pensa estar em pé, tome cuidado para você não cair. Eu fico às vezes triste com pessoas que gostam de acusar o pecado do outro. Porque se você se coloca numa posição de acusar o pecado do outro, ou de tentar julgar o erro do outro, automaticamente você se impõe sobre o outro. Se você se impõe sobre o outro, é porque você não é tão ruim quanto o outro é. Cuidado com isso. Cuidado. A Bíblia traz uma palavrinha para a gente, para alegrar o nosso coração e para a gente vibrar. Você que é filho do diabo, que gosta de ficar apontando o dedo para o erro do outro, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Se é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu e está à direita de Deus intercedendo por nós. Não existe pecado, por pior que seja, capaz de sobrepujar a maravilhosa, operosa, extraordinária graça do Senhor Jesus sobre a nossa vida. O seu pecado não pode impedir você de ir ao encontro de Jesus, porém, você precisa ter algumas atitudes. Primeiro, para ir ao encontro de Jesus, você precisa ter coragem. Tem que ter coragem. Essa mulher precisou ter coragem. Ela corria o risco de morrer.
mas ela teve coragem. A cultura não permitia atitudes semelhantes à atitude tomada por aquela mulher pecadora. Aliás, não se falava com mulher em público, não se dialogava com mulher à luz do dia, ainda mais com uma prostituta. E essa mulher sabia de todo esse contexto cultural, mas mesmo assim ela teve coragem de romper com isso, entrar naquele ambiente onde Jesus estava e ir ao encontro de Jesus. Talvez a sua vida ainda não mudou, não deu uma guinada, o bico do avião não ficou apontado para cima, porque você não está tendo coragem. Tem pessoas que colocam um obstáculo na profissão. Ah, mas eu não posso ser membro da igreja porque a minha profissão é essa. E não vai ficar bem eu com essa profissão ser membro da igreja. Esse é o nosso problema, porque a gente pensa que a gente precisa mudar a gente mesmo para depois ir ao encontro de Jesus. Nós não temos capacidade de mudar a nós mesmos. O processo é inverso. Eu vou voltar a dizer uma coisa que a gente sempre diz aqui. O peixe, quando sai do mar, fisgado lá ou preso no anzol, ele não vem pronto para consumo, ele não vem limpo, ele vem sujo, ele vem com escamas, ele é limpo depois. Agora você vê, você acha que é a sua profissão, ou você acha que o que você realiza é empecilho de você ir ao encontro de Jesus? Negativo, pelo contrário. Se você tem essa profissão, eu tenho certeza que foi Deus quem te deu. Agora, eu creio que Deus possa te usar de uma forma diferente na profissão que Ele colocou você. Você precisa ter coragem. Você está entendendo? Sim ou não? Precisa ter coragem. Você precisa romper com algumas barreiras. Segundo lugar, você precisa aprender sobre prioridade. Olha que coisa interessante. Embora existisse todo um contexto cultural que proibisse aquela mulher de entrar na casa daquele fariseu, o grito desesperado que coava naquela mulher era simplesmente estar com Jesus. Estar com Jesus para ela era prioridade. O problema é que Jesus deixou de ser prioridade para muita gente há muito tempo. E aí você tem duas opções: ou Jesus ser prioridade, ou Jesus ser prioridade. Não tem como Jesus ser outra coisa senão prioridade. Terceiro lugar, aquela mulher precisou ter coragem, precisou aprender sobre prioridade, mas num terceiro momento, uma terceira característica, apesar dela ser prostituta, a Bíblia diz que aquela mulher, ela teve um desprendimento. Talvez esse seja o maior obstáculo nosso. O que tinha de maior valor, o que aquela mulher carregava em sua bolsa, ela colocou aos pés de Jesus. Você consegue entender isso? Eu não sei qual era a marca do perfume. Aliás, eu abro um parênteses e quero agradecer aos irmãos pela multidão de presentes que vocês me deram na semana passada. Eu já usei uma na quinta, eu usei outra hoje pela manhã e estou usando outra agora à noite. E ainda tem mais um estoque lá para usar. Viu? Mas nenhuma despensa está tão cheia que não possa ser cheia novamente. Então continue dando. Eu não sei qual era a marca de perfume, eu ganhei tanto perfume. Se alguém estiver andando fedorento aí, fala comigo no final do culto, tem um perfume bom lá para você. Terceira igreja não pode ter gente fedorenta, né? Um banhozinho cai bem, viu, seu porco? Ah, faça um sabonetinho, isso faz bem. Eu não sei qual era a marca do perfume. Vocês sabem? Respondam para mim. A Bíblia não diz, eu não sei qual era a marca do perfume, eu não sei quanto custava o perfume, eu não sei estabelecer de onde vinha o perfume, mas presta atenção, para aquela mulher nada adiantaria ter o perfume e não estar com Jesus. Para ela, mais importante do que ter o perfume era estar com Jesus. Precisa ver essa característica, desprendimento. Tem muita gente presa por aquilo que possuiu na vida. Tem pessoas que oram a Deus pedindo uma bênção, e Deus é tão gracioso que dá a bênção. E a pessoa transforma a bênção em maldição, porque aquilo que ele encontrava ou que ele esperava enquanto bênção,
Agora se tornou para ele a finalidade última da vida, o bem supremo, o sumo bem da vida. Aquilo é tão valoroso para ele que impede até ele ter comunhão com Deus. Aí a gente não sabe mais o que fazer. Se continua pedindo a Deus que abençoe, ou se começa a pedir a Deus para reter a mão. Porque tem pessoas que são capazes de transformar bênção em maldição. Você não tinha nada na vida, meu filho. Você andava de joelho, pedindo a Deus para ser abençoado. Aí Deus tornou você alguém na sociedade, e agora você se esqueceu de Deus por quê? A gente se esquece muito rápido de onde Deus tirou a gente, não é assim, gente? A gente se esquece muito rápido. Cuidado, na mesma proporção que Deus trouxe você para frente da multidão, Deus pode devolver você para trás da multidão. Não ocupe o lugar de Deus na sua vida com as bênçãos que Ele te dá, porque nenhuma bênção que Ele te dá possa ser mais valiosa do que a presença dEle na sua vida. O teu pecado, o teu passado não pode impedir você de ir ao encontro de Jesus. Se você chegou aqui sendo estigmatizado por uma pessoa ruim, uma pessoa viciada, uma pessoa que pratica o mal, uma pessoa considerada pelos seus familiares ou por quem te conhece como alguém que não tem mais jeito na vida, alegre o seu coração. Essa igreja serve para você, tem espaço para você nessa igreja, porque essa igreja é o expediente, é o cenário apropriado para Deus lapidar a madeira bruta e transformar essa madeira bruta num instrumento valoroso, sendo tocado pelas mãos do Senhor. Não saia daqui arrasado. Não saia daqui sendo perturbado por essa palavra maldita de que o seu fim é o inferno, de que as coisas não vão melhorar na sua vida. Isso aqui não é discurso de força de pensamento positivo, não. Isso aqui não é discurso de autoajuda, não. Isso aqui é discurso de alguém que experimentou o poder de Jesus na vida. Jesus mudou o meu jeito de ser. Jesus mudou a minha maneira de viver. Jesus mudou a minha forma de falar. Jesus mudou a inclinação da minha mente. Se Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar você também. Você precisa se entregar a Jesus. O seu passado não pode impedir você de ir ao encontro do Mestre. Pastor, mas meu coração está tão podre. É desse jeito mesmo. Porque só existe uma coisa que coração podre se torna coração limpo. É quando a presença de Jesus habita o coração humano. Segundo lugar, quando o assunto é Jesus, e preste atenção nisso, porque eu sei que Deus vai falar com muita gente aqui agora. Mais ainda. Quando o assunto é estar com Jesus, preste atenção nisso. Quando o assunto é estar com Jesus, o status quo que você possui pode não significar muita coisa. Aliás, repitam comigo, que isso tem que ficar memorizado. Repitam. Quando o assunto é estar com Jesus, o status quo que eu possuo pode não significar muita coisa. O status quo que você tem não garante a você viver eternamente com Jesus. Eu fico às vezes olhando alguns líderes religiosos se gabando porque as igrejas que eles estão liderando são igrejas compostas de pessoas que estão tem que ver até qual o adjetivo que eu vou usar, porque está sendo gravado, vai colocar no Facebook, né? Aí vocês entendem, não entendem o que eu quis dizer? Tem pastores que se gabam. A igreja que eu sou pastor, aí lá está fulano de tal, lá está fulano de tal. E aí você fica olhando às vezes e percebe que tem muita gente importante, mas a pessoa mais importante nunca habitou na igreja. Irmãos, as igrejas estão cheias de pessoas vazias. Nunca se viu um crescimento numérico da igreja evangélica no mundo como se vê nos últimos anos. A igreja na China cresceu assustadoramente, um país que era ultra fechado para o cristianismo. Mas eu gosto
Eu gosto quando David Dyer escreve o livro e diz que o crescimento que aconteceu nos últimos anos foi um crescimento anomalíaco, porque a igreja cresceu quilômetros de distância em largura, mas cresceu poucos centímetros em profundidade. Tem a porção de gente que se assenta nessas poltronas domingo após domingo e que estão vazias de Deus. Que bênção que Deus colocou você no topo da pirâmide na sociedade. Mas estar no topo da pirâmide na sociedade não garante nada para você no reino dos céus. O status quo pode não significar muita coisa. Lembram para mim, eu me esqueci. A Bíblia diz que essa mulher é uma mulher... Não, tá baixo. A Bíblia diz que essa mulher é uma mulher... Ela estava na elite, né, social. Era uma socialite. Era ou não era? Não. Ela estava lá, ó, no fundo do poço. A Bíblia diz que aquela mulher era uma mulher pecadora. Porém, mesmo sendo pecadora, ela teve uma percepção acerca de Jesus. Gente, isso é fantástico. Se você não prestou atenção em nada até agora, volte a sua atenção para cá, por favor. Eu sei que a ciência prova que os 15 primeiros minutos o pregador tem que falar tudo o que quer falar, porque depois dos 15 minutos ninguém presta atenção em mais nada. Eu sei disso. Mas eu queria pedir você que pudesse contrariar essa norma científica e prestasse muita atenção no que eu vou dizer para você. Essa mulher era pecadora, porém, mesmo sendo pecadora, tinha uma percepção acerca de quem Jesus era. Já a Bíblia diz que o homem que convidou Jesus para participar de uma refeição em sua casa era um fariseu. Gente importante. Humanamente falando, quem é que tinha mais mérito? O fariseu ou a prostituta? Fariseu. Humanamente falando, quem estava acima? O fariseu. Só que espiritualmente falando, à luz do texto, olha aqui, aquela mulher pecadora, prostituta, embora estivesse no fundo do poço, humanamente falando, mas ela tinha uma percepção acerca de Jesus. Já o fariseu, ele não sabia quem Jesus era, apesar de conhecer o Velho Testamento, porque ele olha e diz assim: se este homem fosse profeta, ele saberia quem é a mulher que está tocando nele, que tipo de mulher ela é. Agora você vê, o cara convida Jesus para ir na sua casa, participar de uma refeição com ele, mas na verdade não sabe quem Jesus é. Ele coloca em xeque Jesus, ele diz: se esse cara fosse profeta, ou seja, ele não é profeta. E ele não é profeta porque, se ele fosse um profeta, jamais permitiria que mãos imundas tocassem nele. Cuidado com os profetas que se acham muito santos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo. Cuidado com os ungidões da vida, viu?